Glória a Jesus. Então, meus amados, você, crente, precisa conhecer e não subestimar o seu inimigo. Porque eu estou dando esse estudo exatamente para aumentar a sua fé, ajudar a sua fé e te ajudar. Amém? Vamos ler, relembrando que nos 2 vídeos anteriores eu estou falando sobre as astúcias do adversário, né? Um estudo bíblico baseado sobre Efésios capítulo 6, versículo 12. Estou dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra, primeiro, os principados, segundo, contra a potestade, terceiro, contra príncipes das trevas deste século e quarto, contra hostes espirituais da maldade. Amém? Então preste atenção nisso, aprenda. Entrando no estudo, quem é ou quem são os principados, segundo os estudiosos? Os principados que nós lutamos contra, está lá em Efésios 4, 6, 12, são os príncipes, primeira categoria de príncipe, chefes superiores de demônios. Não é qualquer demônio, não. Esse principado são chefes, porque na hierarquia dos demônios existe sim as suas lideranças. Existe sim uma ordem a ser seguida. Não pensa, senhores e senhoras, crente, que é de qualquer maneira. Não. Existe em toda organização, nos céus, existe uma hierarquia. A hierarquia dos céus é Deus superior, que ordena e coordena tudo. A hierarquia do mal, dos anjos caídos, é Satanás. E dele sai a ordem e orientações como os demônios que os seguiram. Então, os principados é a primeira categoria de demônios chefes. Esses demônios é que você, crente, luta com ele todos os dias. Ou eles lutam para te derrubar de alguma forma. Você vai se surpreender no que eles são capazes. Então, eu estou primeiro mostrando quem são esses 4. Principado, potestade, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Então, os principados são os que eu falei. São demônios, chefe. Entre eles, o próprio Satanás, que é chefe, que é autoridade do mal, que é autoridade que veio para destruir, que designa, que ordena as ordens em todos os lugares. Amém? Efésios 6, 12. Segunda pergunta, ou segundo questionário. Quem são as potestades das trevas? Quem são? Potestade, segundo também os estudiosos, vou prender aqui que o vento está meio... Potestades são as forças, poder e o poder supremo. Nível inferior aos demônios, mas são poderes. Eles são inferiores, um pouco inferiores aos demônios chefe, porque os chefes são superiores, maiorais. E a potestade chama-se poder exatamente isso, porque são demônios poderosíssimos, sabe? Que tem a função exclusiva de te destruir. Esses são potestade. Principados, os primeiros príncipes, os primeiros chefes, os primeiros demônios que estão na hierarquia. Em toda organização tem o seu chefe. Olha, vou simplificar. Já falei que Deus no céu tem a organização celestial. No inferno, não vou falar inferno, mas na ordem do demoníacas tem a organização do mal. No crime,
tem a organização. Na igreja, também todas as igrejas, independente da denominação, elas têm as suas organizações, que é aquele homem que está na frente, que assume, e cabe a ele decidir se ele vai fazer realmente a igreja de acordo com a palavra de Deus, se vai ensinar ela por completo, e daquele homem vai ter os demais servos, ou seja, que tem os seus inferiores. Ele é o pastor presidente. Toda a igreja tem o seu pastor presidente, mas todos têm um vice, segundo vice, os evangelistas, presbíteros, assim sucessivamente. Isso se chama organização religiosa. Então Deus também está cuidando desses, independente ou independe da denominação. Primeiro, principado. Segundo, potestade. Quem são os príncipes? Quem são os príncipes das trevas deste século? É a segunda resposta ou segundo questionamento. Os príncipes das trevas deste século são, primeiros, presidentes de nações, queira os senhores ou não. Presidentes de nações são entidades que governam sobre líderes de nações. Eles são, querendo ou não, são principados, príncipes, que permitido por Deus, eles dirigem uma nação, ou qualquer nação, queira os senhores ou não, queira nós ou não. Quando tem um presidente, seja ele bom ou mau, se ele for um bom presidente, ele é príncipe designado por Deus e para Deus. Se ele age do mal, ele é o príncipe do mal, deste século, das trevas. E não se iluda que esses presidentes de nações têm alguém por trás, que não é só pessoas, ministros, não. São entidades, demônios que os está orientando. Primeiro, presidente de nações que exerce autoridade sobre grupo ou credos, demônios que comandam. Esses são os presidentes. Agora, cabe a cada um viver de acordo, ou obedece ou não. Então, esses são os primeiros, os príncipes das trevas deste século. De acordo com que o presidente de uma nação age, governa aquele país, dá para cada um examinar pelos frutos, pelas obras, quem está regendo aquele presidente, quem está mandando naquele presidente, naquela nação. Querendo ou não, isso é verdade. Lembra-nos que quando Daniel orou ao Senhor, quando Deus mandou Gabriel, e Gabriel desceu imediatamente. Mas o que a Bíblia diz? Daniel, um príncipe dos persas me impediu por 21 dias, que foi preciso eu pedir ajuda a Miguel. Tá entendendo? O príncipe dos persas, quem era? Era um demônio poderosíssimo. Acha mesmo que seria apenas o governador dos persas ou o presidente dos persas que iria se colocar de frente de um anjo chamado Gabriel para impedi-lo por 21 dias? E que teria audácia tamanha de confrontar com Miguel, a ponto do arcanjo Miguel falar: o Senhor te repreenda. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Então não é só o homem, foi um demônio poderosíssimo, chamado príncipe dos persas. Então o príncipe das trevas deste século são demônios que governam através de presidências de nações, de estados, de município. Depende de quem aquele homem serve, aquele homem vai buscar ajuda. Amém? Não vou citar nome nem nada para questão de ética, mas os senhores estudem um pouquinho. Ok? Esta é a quarta pergunta. Que Deus nos abençoe. A terceira pergunta. Que Deus te abençoe. Amém, irmão? Então conheça o seu adversário. Não se iluda. Glória a Jesus. Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo.